Tá pronto meu celular aí, Lucas? Tá pronto? Pode pegar ali meu celular, por favor, Jéssica? Por favor, obrigado. Aqui na hora da oferta, vou estar com ele aqui. Obrigado. Eu pedi para o, de última hora, colocar ali os 10 pontos da mensagem de hoje. Bom, primeiro quero agradecer a Deus, agradecer a Deus por estarmos aqui, 66 cultos ininterruptos, até dia 5 de dezembro, nós vamos nos ver muito e vamos nos alimentar muito, vamos sair daqui mais alimentados espiritualmente. Hoje seria o Arthur, mas devido à mudança e nos Estados Unidos, ele disse que não conseguiu. Então, Deus abençoe o Arthur, o Lucas lá onde estão. E se acaso acontecer isso, eu estou aqui para isso, né? Para dar a cobertura que é necessária para estarmos aqui e contar a palavra. Então, ninguém mais viaja para os Estados Unidos agora, tá? Fica aqui, porque para você pregar, para pregar aqui até dia 5 de dezembro, nós vamos ter esse momento muito especial. Quem ama a palavra do Senhor aqui? Eu estava dizendo para as crianças hoje na aula de inglês, no meu tempo eu não existia celular, nossa família não tinha televisão nem luz elétrica, eu aprendi a ler com 6 anos de idade, eu lia bem, inclusive, com 6 anos de idade, e lia a Bíblia, aprendi a ler a Bíblia, então foi um período muito bom. O que eu sei de Bíblia não foi em seminário, teologia, não, foi quando era criança mesmo que eu aprendi. Então, infelizmente, hoje as crianças têm muito entretenimento, muito negócio para ocupar a mente delas e elas leem pouco a Bíblia. Mas a palavra de Deus é o livro dos livros. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o guia da jornada e nos leva para o céu. Esse é um hino antigo que fala a exaltação da Bíblia. A Bíblia está cada vez mais, em alguns momentos, em algumas igrejas, até deixada para lá. Tem gente pregador que só prega coisa de autoajuda, de coach, esse negócio esquisito, né? E aí nós vamos amar a palavra de Deus, ano da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pelos que estão conosco pela internet, Deus abençoe. Alguns não puderam vir por causa de enfermidades. No final nós vamos orar pelos que estão enfermos, às vezes gripes, garganta inflamada, está um tal de um surto aí, virose, sei lá o que está acontecendo. Mas Deus, na pessoa do seu Filho, também nos abençoou com a cura de todas as enfermidades, amém? Bom, hoje nós vamos meditar no livro de Êxodo. Lembrando que o que eu entendo é que 20 pessoas participando conosco, 20 pessoas, assim, pode ser bem mais de 20, porque são famílias participando conosco pela internet. Deus abençoe vocês. O livro de Êxodo, mas antes de falar de Êxodo, o meu entendimento de Bíblia não é Velho Testamento e Novo Testamento. Os teólogos fizeram essa denominação, denominaram assim, que de Gênesis a Malaquias é chamado Velho Testamento, de Mateus a Apocalipse, Novo Testamento. Isso foram estudiosos que colocaram isso. Não tem isso na Bíblia. Na Bíblia fala que Bíblia é Bíblia, escrituras sagradas. Velho Testamento tem que acabar, ou seja, o que é velho, Hebreus 8:13 diz, o que é velho tem que acabar. Quer dizer, coloca ali, Hebreus 8:13, só para vocês entenderem, não tem ainda a mensagem, só para a gente fazer uma base aqui para entender que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Hebreus 8:13, o último versículo de Hebreus 8, coloca ali só para a gente. Assim ele diz, um novo pacto. Se ele diz um novo pacto, ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Se você ler o capítulo, ele está falando de testamento. Então ele fala, o que é velho, se é um testamento velho, tem que desaparecer. Então fica o novo no lugar e o velho tem que desaparecer. Então não pode ser a Bíblia. Então o Velho Testamento não pode, Gênesis não pode desaparecer. Nós vimos ontem a belíssima mensagem de Gênesis. Nenhum livro da Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. Velho Testamento é a herança que o velho Adão deixou. Ele morreu e deixou uma herança de pecado. Isso é Velho Testamento. Novo Testamento é a herança que o novo Adão deixou. Jesus morreu desde a fundação do mundo e deixou um Novo Testamento. Por isso que ele diz, este é o sangue do Novo Testamento. Então, não tem a ver com escrituras. Então, resolvido isso,
nós vamos estudar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, um livro maravilhoso que foi escrito em hebraico e grego e depois traduzido por um montão de línguas, inclusive a nossa portuguesa, e mesmo assim não se deteriorou. Você pode procurar na Bíblia, a palavra de Deus é só um milagre mesmo esse livro. Quantos anos? 40 autores diferentes, tantos anos para serem escritos, pessoas que não se conheciam, e você pega a Bíblia, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E verdadeiro, porque os jornais a maioria mente. Então, e a Bíblia é verdadeira. Então, o livro de Gênesis é o livro dos começos. O livro dos começos. Tudo começou ali. Deus não existe, Deus é, né? Como disse a palavra ali, colocada ali, compartilhada por Vitor, que pregou ontem. E o livro de Êxodo, o tema de Êxodo é saída. Eu quero resumir em 10 pontos os 40 capítulos de Êxodo. São 40 capítulos. Eu quero só resumir em 10 pontos diferentes todo o livro de Êxodo, mas de uma forma que eu possa entender porque é a saída, né? Esse é o tema desse livro. Então, o primeiro ponto, a primeira saída de alguém é uma saída individual, é a saída da prisão interior. Quando eu penso em alguma coisa coletiva, eu preciso primeiro pensar no meu individual. Eu, por exemplo, penso no avivamento da igreja, eu preciso pensar em meu avivamento primeiro. Por isso que muita gente saiu da igreja, inclusive daqui, e diz assim, aquela igreja não tem amor. E aí eu respondo, você já sabe o que eu respondo para essa pessoa. Então você não tem amor. Se você está dizendo, a igreja não tem amor, então comece a amar você, que a partir dali a igreja passa a ter amor, porque você amou. A igreja é fria, então você é frio, então passa a ter calor, ter o fogo do Espírito, que a igreja fica cheia de fogo. Porque o teu fogo vai pegar num monte de gente. Né? A igreja não visita, então começa você a visitar. A igreja não tem o Espírito Santo, começa você a ter o Espírito Santo. A primeira saída descrita em Êxodo é a saída da prisão interior de Moisés, o autor do livro. Ele individualmente, você vai ver que tudo gira em torno dos primeiros capítulos de Êxodo de Moisés. O livramento dele na cestinha, ter sido criado pela mãe como babá e a mãe adotiva pagando o salário, e ele não quis, ele teve toda uma revolta. Ele foi criado em toda a sabedoria e ciência dos egípcios, mas ele não gostava do Egito, não tem nada a ver com aqueles desenhos animados que ele só descobriu depois. Não é verdade, porque foi a mãe dele quem o criou. Ele já conhecia o povo de Israel, ele já amava o povo de Israel. A Bíblia diz que ele era um varão poderoso em palavras e obras, ele não era gago. Essa foi uma invenção também de pessoas que entenderam errado. Atos capítulo 7 diz que Moisés era um varão poderoso em palavras e obras. Foi criado em toda a sabedoria e ciência dos egípcios. Era filho da filha de Faraó. E ele não quis, ele não quis tudo aquilo, porque ele tinha uma prisão interior. Imagina ele saber, olha, o vô adotivo ali, o pai da sua mãe adotiva, matou milhares de crianças, jogando-as no rio Nilo. Então ele tinha raiva, ele tinha problemas, tanto é que com 40 anos, quando ele tentou ser um libertador no braço forte dele, ele matou um egípcio que brigava com o israelita. Então o primeiro ponto é a prisão interior, a saída dessa prisão interior. Eu não vou conquistar nada por ninguém, se primeiro eu mesmo não for livre. Então a primeira coisa sou eu tenho que pensar em mim. E Êxodo vai falar disso quando trata de Moisés. Quando no capítulo 3 e 4, Deus trata, e eu falei isso fartamente no livro As Fraquezas dos Fortes, eu trato isso, principalmente o livro 1, sobre a cura interior de Moisés, ele ter que sair dessa prisão. Então todos nós temos uma prisão, traumas, problemas de infância, falta de amor. Às vezes a gente tem tudo e acha que não tem nada, tem tudo para ser feliz e é infeliz. A nossa saída, Êxodo fala de saída, libertação. E a primeira saída tem que ser a saída dessa prisão interior. E aí nós vamos ver fartamente isso no livro de Êxodo, que é isso que acontece. Aí vem a segunda saída. A segunda saída é a saída das desculpas. Naquele momento em que Moisés chega para Deus, depois com 80 anos, veja bem, ainda um pouco no primeiro ponto. Se Moisés só foi liberto com 80, por que a gente acha que a gente já está o bonzão? Nós temos problemas que a gente carrega, a gente já tem Jesus, Moisés já conhecia Deus.
mas ele tinha prisões interiores. Às vezes a gente acha que não, por isso a gente tem tanto problema. Por isso nós crentes, às vezes, temos tantos problemas, e mesmo sendo crentes. Com 80 anos, então Deus diz, agora ele está pronto, eu vou conseguir tirá-lo dessa prisão interior. Mas aí ele precisava sair a segunda saída dele tinha que ser a saída das desculpas. Desculpa parece uma coisa pequena, mas são muito fortes as desculpas que nós damos a Deus. Nós damos desculpas para tudo, justificativas para tudo. Nós justificamos não sermos bons naquilo que deveríamos ser bons, nós justificamos não saber aquilo que deveríamos saber, nós justificamos inclusive pecados. Nós justificamos, o ladrão diz, eu sou ladrão porque eu passei fome e quem não tem emprego tem que roubar mesmo. A pessoa diz, eu matei porque o cara falou mal da minha mãe, eu não admito ninguém falar mal da minha mãe, eu matei. As pessoas dão desculpas. Moisés deu desculpas ali para Deus. Deus, manda outro, agora eu estou pesado de língua, é essa palavra que o pessoal acha que ele era gago. Pesado de língua, ele disse, eu estou cansado, eu já falei muito e não resolveu nada, é isso que ele está dizendo. Porque ele era um varão poderoso em palavras e obras, mas ele estava cansado. E na saída da prisão interior, ele tem que sair das desculpas, porque uma coisa está ligada à outra. E o livro de Êxodo fala disso. Todos nós precisamos ser livres dessas desculpas. Nós temos que sair delas. Nós temos que sair, parar de nos justificar. Olha, por que você pecou? Pequei porque, infelizmente, dei vazão ao diabo, e aí, Deus, eu não vou dar desculpas ao Senhor. E isso é muito importante para as nossas vidas. E aí a terceira saída descrita no livro de Êxodo é a saída do mundo. A Bíblia diz para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. O Egito representa o mundo. Não que o Egito é o mundo, ele faz parte do mundo, mas o Egito espiritualmente ali representa o mundo. O mundo é muito legal. Por que as pessoas preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Porque o mundo é atrativo. Naquele Egito antigo tinha o imperador do mundo chamado Faraó, filho de Ra, filho do Deus Sol. Nós tínhamos ali o país mais rico do mundo, exportava como se fosse exportador de Ferraris, exportava as éguas de Faraó, eram conhecidas no mundo inteiro, caríssimas. Eles tinham o rio mais profundo, riquezas agrícolas, pecuária. Eles eram uma verdadeira potência mundial e mandavam no mundo naquele tempo. E o mundo chama atenção, o mundo é legal, o mundo tem diversão para as crianças, o mundo tem coisas que chamam atenção, o mundo chama atenção para os nossos jovens, as diversões do mundo pecaminosas, o brilho do mundo chama atenção, apesar de ser tudo escuro, mas o diabo enganador. O Egito representa o mundo e o povo de Israel precisava entender que eles não eram do Egito. E eles precisam sair de lá. Mas o povo de Israel, vocês acham que quem acha que o povo de Israel queria sair do Egito? Não queriam sair de lá. Então imagina uma pessoa querer, você chegar lá, vocês precisam ser libertos do Egito. Mas o povo de Israel não queria sair do Egito. Eles queriam viver como os egípcios. Assim às vezes a gente quer viver, puxa, eu podia ter Jesus e ter o mundo, não é isso que a igreja está fazendo ao mesmo tempo? Nós queremos a igreja, nós queremos Deus e o mundo ao mesmo tempo. Pega ali como está a igreja hoje. Você vai assistir os clipes musicais, adoração, só vê os caras tudo tatuado de cima e embaixo, cantando. A igreja está no mundão, porque ela quer Deus e o mundo, é a igreja do Roberto Carlos. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Então você quer o céu e o amor, quer o mundo, quer o pecado, quer o mundo. Então essa é a igreja que o povo quer. O povo de Israel era tão duro de coração que eles realmente queriam o mundo. Mas chega lá um libertador e diz, vocês precisam sair do Egito. Deus quer que vocês saiam. Mas Deus colocou a igreja no mundo. Deus nos inseriu nesse mundo, inseriu aqui. O mundo Aion, não cosmos. Cosmos é o mundo físico. Mas Aion é a palavra mundo em grego para sistema. Deus nos insere aqui para que a gente saiba o que eu quero. Até quando eu vou cochear entre dois pensamentos. Então chega Moisés dizendo, vocês precisam sair. E eles têm muita raiva ali naquele momento. Porque o que eles queriam não dá para o faraó ser bonzinho com a gente, vamos o faraó dar uns empregos para a gente, dar um salário para a gente, aumenta o nosso salário mínimo que não tinha, ou então nos dá um salário mínimo. Olha, é igual o passarinho na gaiola. Muitos crentes acham que está bem na gaiola assim, se a gaiola for de ouro, o mundo é como uma gaiola de ouro, o cara está preso lá, mas é de ouro.
ele está preso nos prazeres, ele está preso nos desejos, mas ele está preso numa gaiola de ouro, comendo um milhinho lá, comendo uma comidinha lá que o dono do passarinho, por isso a Bíblia fala do laço do passarinheiro. O mundo é como essa gaiola dourada. O Egito representa isso. E o livro de Êxodo é o livro da saída do povo do mundo. A Bíblia fala, tanto compara Egito como Babilônia, e a Bíblia diz, sai dela, povo meu. O Egito é representação do mundo. Por isso que até Jesus vai para o Egito, para depois volta para Israel, para espiritualmente dizer, para que se aconteça do Egito, chamei o meu filho. Do mundo, chamei o meu filho. Então o livro de Êxodo fala dessa saída do mundo. E aí vem a quarta saída que está descrita ali em Êxodo, a saída da fé natural. Bom, o povo de Israel era o povo de Israel. Eles já estavam ali sabendo quem eles eram. Eles eram descendentes de Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão. E os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eram sempre citados. Até hoje são citados nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje pessoas fazem orações, os mais antigos, pastores antigos faziam oração, e eu fui criado numa igreja assim, de orações assim, muito bonitas, e aí, agora o fulano, o presbítero, fulano de tal vai orar. Aí um presbítero antigo falava, ele começava assim, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí fazia aquela oração, eu fui criado com esse negócio aí, Deus, dava até medo, né, o jeito de cara canta, ora assim. Só que o Deus é de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas não era dele, porque esse senhor mesmo que fazia essa oração, não dava muito bom testemunho de crente não. Mas na hora de orar, ó Deus de Abraão, e aí fala, bota um su no final, Deus. E aí o pessoal gosta desse negócio no final. Mas o povo de Israel tinha também essa fé natural. Ah, nós somos descendentes de Abraão. Jesus falou grande coisa. Jesus falou para os fariseus, grande coisa vocês são filhos de Abraão. Até dessas pedras eu posso fazer filho de Abraão. A fé natural. Nós temos às vezes uma fé natural e Deus quer que nós saiamos dessa fé natural. E aí Deus diz, bom, eu vou mandar umas praguinhas aí, porque Faraó não vai deixar sair o povo, nem com mão forte, nem tiver um político bom, nem tiver um Donald Trump, ele não deixa sair. Nem com lei Magnitsky ele deixa sair, não vai. Vai ter que ser no sobrenatural. E aí não adianta com o poder do homem, o poder natural. Então eu vou ter que mandar pragas, mas não era só para Israel, para o Faraó, era para o povo de Israel saber que eles tinham que sair de uma fé natural. Fé natural é fé nas coisas corriqueiras. Por isso eu sempre insisto, os pais sentarem com os filhos à volta da mesa e contarem milagres. Aquela conta de luz que você não conseguia pagar e Deus fez o milagre e você pagou. Aquele milagre de cura para aquela enfermidade, orar à mesa ali pedindo a cura e depois agradecer, para que a criança possa crescer começando a ter uma fé sobrenatural. O povo de Israel viu milagres ali, até durante todo o tempo do Egito, o livro de Êxodo é um livro de milagres, para acender em nós uma fé sobrenatural, porque existe essa fé natural, aquela fé da maioria dos crentes. Eles sentam nos bancos das igrejas, eles oram como um crente ora, eles ouvem a palavra como um crente ouve, mas na verdade não colocam em prática. Já falei, não sou contra a UPA, né? O Caleb foi anteontem para lá, está tomando azitromicina, garganta inflamada. Não tem problema a ciência médica, não tem problema você ir ao médico, você tomar um antibiótico. A ciência médica, Deus também deu inteligência aos homens, mas a nossa fé não pode estar neles, a nossa fé tem que estar no Senhor. O Deus que manda desde o primeiro milagre, transformando água em sangue, até o último, que foi ali, a morte dos primogênitos, que é a morte do primogênito, que é Cristo, o Ereshit, como disse o Vitor ontem, Bereshit bara Elohim hashamayim haaretz, é o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio primogênito dentre os mortos, foi o último milagre ali. A fé do povo de Israel, a fé que o povo de Israel teria que ter, tinha que ser despertada daquela fé, eu sou crente, eu sou da igreja fulano, você é da igreja do pastor fulano, muda de vida, é a mesma vida errada, a mesma vida complicada, na hora de uma doença, não crer no Senhor. E eu volto a repetir a pergunta que eu fiz a Isabel. Isabel, o que é mais fácil para Jesus curar? Uma gripe ou um câncer?
Eu sabia que vinha uma piadinha por ali, né? Acho que os dois. Eu disse, não, mais fácil para Jesus curar o câncer. Porque a gripe a gente não acredita que Deus tomou um remedinho, paracetamol, assim, já estava tudo certo. A gente nem ora, né, para a gripe. Então aí Jesus vai curar, porque a gente só fala no natural. Aí o câncer o cara sabe, principalmente se o médico disser, tem mais jeito não. Aí a gente vai ter que ter fé. Então é mais fácil para Jesus curar, porque a gente teve fé. Na verdade, Jesus cura todas as enfermidades. Mas você vai olhar para os crentes, a maioria dos crentes precisa sair desse estado de fé natural. Nós temos fé natural na hora do problema, da tribulação. A tempestade estava assolando o barco, os discípulos tentaram no natural tirar a água. Não é pecado eles tentarem tirar a água do barco, eles eram pescadores. Mas não pode confiar só no natural deles. E eles foram acordar Jesus. Jesus, acorda. Já que a gente não conseguiu, foram lá apelar para Jesus. O Senhor não se importa que pereçamos? Jesus repreende o vento, repreende o mar, a bonança, e falou, homens de pequena fé, por que duvidaste? Então, se Jesus repreendeu o vento e o mar, eu e você podemos repreender ventos e mar. Nós podemos fazer uma oração e dizer, Deus ouviu essa oração. Deus, eu quero sair desse estado de fé natural. Deus, eu quero andar sobre as águas. Deus, eu quero andar sobre as águas para glorificar o teu nome. E andar sobre as águas pode significar muitas coisas. Andar sobrenaturalmente em algo que as pessoas dizem, é impossível para ele resolver isso, é impossível para ele pagar essa conta, é impossível para ele resolver esse problema na família, é impossível. O livro de Êxodo é uma saída dessa fé natural, porque é um livro de sobrenatural. Mar Vermelho se abrir. É um livro do sobrenatural. Eu anseio pelo dia em que a igreja vai ter realmente um avivamento, começa a saída da prisão individual, da prisão interior, depois vai para a questão das desculpas que a gente dá, depois a saída do mundo, e depois da saída do mundo vai para a saída da fé natural. O povo diz, o Deus de Abraão é Deus de verdade, hein? Olha, mandou tanta coisa, saraivada do céu, fogo, olha Deus. As moscas só estão lá no povo do Egito, aqui não tem nenhuma. Deus é bom, e eles começaram a ser despertados, amém? E aí o livro de Êxodo fala da quinta saída, são 10. Aí é a saída da morte, Êxodo capítulo 12, 10 a 12, vai falar da morte dos primogênitos. Queridos, morte não é de Deus. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte, as doenças, esse negócio que está acontecendo tanto, as pessoas estão morrendo. Um dia a gente vai morrer da doença que tem que morrer. Mas enquanto vivermos, temos que viver uma vida bem. Nosso espírito, alma e corpo deve ser conservado íntegro e irrepreensível. Não é pecado usar a ciência médica, Deus usa também a ciência médica, mas nós temos que ter uma fé ativada para que sejamos livres da morte. Como? Por meio do Cordeiro, por meio de Jesus. O povo de Israel começou a aprender, Lulu, sobre Jesus, lá em Êxodo, lá nesse livro. Mataram um cordeirinho e comeram o cordeiro inteiro, aspergiram o sangue nas portas, igual aquele desenho do Porque Ele Vive, o sangue ali nas portas. Porque ele vive, não, porque ele vive, mas é o outro. Teu sangue garante vitória. O sangue, né, colocando ali no umbral da porta. E quando o anjo da morte chegou, não pôde entrar ali, porque já tinha uma morte. Já tinha morte, a morte de Jesus. Onde tem a morte de Jesus, não tem mais morte nossa. Por isso é tão importante tomarmos a Santa Ceia, aprendermos a tomar a Santa Ceia. O livramento da morte, a saída da morte é o livro de Êxodo. Depois, então, se você sai da prisão interior, das desculpas, do mundo, da fé natural, e você sai da morte, então o livro de Êxodo vai tratar da sexta saída. É a saída dos desejos de voltar para o mundo. A Bíblia diz que os desejos da carne estão dentro de um povo de Deus, O povo de Israel desejou voltar. E aí a Bíblia diz que Deus colocou o povo pelo caminho mais difícil e colocou de frente do Mar Vermelho, e não tinha saída para o lado nem para o outro, e não tinha navio nem jangada para ir pelo mar. E o exército de Faraó atrás, e eles tiveram vontade de voltar. E aí, vamos voltar para o Egito, vamos tentar. Não dá, porque o Faraó vai matar todo mundo. Você chega num ponto que não dá para você voltar, querido. Não dá para você, que vontade de voltar para o mundo. Que vontade, puxa, quando eu não era crente parece que estava melhor. Não é assim que o diabo mente para algumas pessoas? O diabo mente para algumas pessoas dizendo, quando eu não era crente parece que a minha vida era mais fácil. Mentira, sua vida era uma desgraça, desculpa a palavra.
Mas o diabo vai tentar com o desejo de voltar, mas aquela cebola, aquele alho, aquela comidinha, eu era escravo, mas estava feliz. Eu era escravo, mas estava bem. E então vem aquele desejo de voltar, são as tentações. O livro de Êxodo vai tratar com a saída dos desejos de voltar. Nós temos que cancelar isso da nossa vida. Nós temos que definitivamente dizer: eu não tenho mais desejo de voltar para o mundo. Eu sou do Senhor e Ele é meu, a sua bandeira sobre mim é um amor. Eu não vou voltar para o mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Essa é uma canção do missionário que ia morrendo, ia matando a esposa, os filhos, até chegar nele, e ele foi dizendo: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Não tenha desejos de voltar. Seja liberto, porque o livro de Êxodo é um livro da saída, da libertação, saída desses desejos de voltar. O crente tem que andar para frente, de glória em glória e de vitória em vitória. Saindo então da prisão interior, das desculpas do mundo, da fé natural e da morte e dos desejos de voltar, então vem a sétima saída descrita no livro de Êxodo. É a saída da rebelião. Até quando nós vamos ficar rebeldes? Rebeldes com o quê? Rebeldes com a palavra. A lei de Deus foi dada ali. A lei de Deus, a palavra, as direções de Deus foram dados, os mandamentos do Senhor foram dados ali. Mandamentos claros e dizer: não faça isso. Então, nós temos que, o livro de Êxodo é um livro da saída dessa rebelião. A igreja do Senhor não pode ser rebelde à palavra do Senhor, porque ser rebelde à palavra do Senhor é ser rebelde ao Espírito Santo. É ser rebelde ao Espírito Santo. Não faça isso, não faço. Não adianta nem se... Não vale a pena desobedecer, né? Não vale a pena. Não é isso, crianças? Não vale a pena desobedecer. Deus manda o Jonas para um lugar, ele vai para o outro, e aí a baleia vai comer, né? Em vez da gente comer a baleia que come a gente, ó. Mais importante é a gente comer a baleia, não a baleia nos comer. É mais importante a gente comer o peixe, não o peixe nos comer. A gente tem que comer o tubarão, não o tubarão nos comer. Cação é o tubarãozinho pequeno, né? Então é melhor a gente comer o tubarão, não o tubarão nos comer. Então, quando nós desobedecemos a Deus, há um monte de bichos querendo nos comer. Por isso, nós não devemos desobedecer, ser rebeldes. Crianças, quando a mamãe e o papai falarem algo, façam. Não sejam desobedientes, porque o mundo hoje está ensinando criança a ser desobediente. Tem criança que está chamando até a polícia: se me der uma surra, eu vou chamar o conselho tutelar. Vai ficar sem pai, sem mãe, e vai morar lá no orfanato, lá com um monte de gente ruim. Aí vai saber que é gente ruim, porque está achando ruim com o pai e com a mãe. É melhor obedecer papai e mamãe, né? Porque papai e mamãe protegem, abençoam, cuidam. Vou chamar. Entrou uma mentira na mente. A mesma coisa é Deus, é com Deus. O livro de Êxodo trata disso, a saída do povo dessa rebelião. O povo foi rebelde demais, reclamava demais. Até quando nós vamos ficar rebeldes, reclamando? Vamos buscar a palavra. Não, Senhor, eu não estou entendendo a situação, eu não estou entendendo porque eu não estou entendendo porque o pão não veio ainda, mas eu louvo o teu nome, eu te adoro, Senhor. Eu não vou ser rebelde à tua palavra. Eu vou aguentar, Senhor, o processo. Eu vou suportar o processo, mas não vou ser rebelde à sua palavra. Amém? E aí, sendo livres da prisão interior, das desculpas do mundo, da fé natural, da morte, da rebelião, dos desejos de voltar, obrigado, eles descobrem aí quando eu não, quando estou a memória, né? Da rebelião. Então vem a oitava saída. O livro de Êxodo fala sobre oferta. É o livro que não é só Levítico que fala muito de oferta, mas o livro de Êxodo fala dos 7 tipos de ofertas em Êxodo 25. E o povo estava lá no deserto, e Deus chega para Moisés e diz ao povo para trazer oferta de ouro, prata, bronze, madeira de acácia, lã, púrpura, azul, vermelha, branca, especiarias, azeite para unção, manda trazer pedras preciosas, ele vai trazendo ali, para que façam um tabernáculo para mim. Nós temos que sair da falta de propósito. Para que nós estamos aqui? É para correr atrás de dinheiro?
Não estamos aqui para correr atrás de dinheiro, para correr atrás de... Eu preciso de fama, de seguidor, eu já disse. Tem duas coisas que eu não procuro, que está muitos pastores procurando hoje em dia: dinheiro e seguidor. Eu não quero seguidor nenhum. Nem meus filhos têm que me seguir. Eu só quero que o povo seja seguidor de Jesus. Eu digo isso com muita alegria. Eu não estou dizendo isso para... essa frase vai bombar, então aí vai ter seguidor, porque eu estou dizendo que eu não quero seguidor. Não quero não, nenhum, nem meio. Eu quero que a palavra que eu pregue chegue às pessoas a serem seguidoras de Jesus, porque é disso que eu vou prestar contas no juízo final. Se o que eu estou pregando aqui, as pessoas estiverem me seguindo, então lá no juízo final vai para o inferno o pastor e os que estão seguindo ele. Não tem falta de propósito. O povo de Deus não sabe qual o propósito para o qual veio. Você não veio aqui para ser milionário, você veio aqui para ser crente. Você está nesse mundo para ser crente, um homem, uma mulher de Deus. Então, Deus tirou o povo do Egito cheio de dinheiro, milionários, de escravos a milionários, da noite para o dia, ouro, prata, bronze, tudo aquilo eles tinham lá no deserto. Eles tinham todo aquele dinheiro, aquele ouro, aqueles panos, aquelas madeiras preciosas, tudo lá no deserto. Tragam como oferta quem moveu o coração, tragam para fazer o tabernáculo. Isso chama-se propósito. Deus coloca na tua mão. Deus está dizendo: eu vou colocar vocês numa terra prometida, numa terra que manda leite e mel, vou cumprir as promessas que eu fiz a Abraão. Então, mas não é porque vocês são bons, mas porque tem um propósito. Eu fiz uma aliança com Abraão, e por essa aliança eu vou dar a vocês. Mas qual é a aliança com Abraão? Abençoar as famílias da terra. Qual foi a mensagem do domingo passado? Encher o azeite que enche as vasilhas vazias, as necessidades das pessoas. A igreja está aqui para um propósito, querido. Porque eu quero uma mansão? Eu não durmo em mais de um quarto de noite. Para que eu quero 10 carros? Só dirijo um de cada vez. Então eu vou dirigir um só. Para que eu quero 10? Eu não tenho nada a ver com isso. Só para dizer: agora eu tenho esse de coleção, eu tenho esse não sei o que lá. É nada. O propósito do carro é chegar em algum lugar. Eu quero chegar em algum lugar. Se o missionário quiser ter um avião particular, porque é mais rápido, ele viaja o mundo, é um chamado de viajar o mundo, tudo bem, é um propósito. Mas para que eu quero isso? Então, na verdade, o livro de Êxodo também fala dessa oitava saída, a saída da falta de propósito. Então, quando Deus pede ao povo para trazer as ofertas, está dizendo para um propósito, fazer um tabernáculo. Nós estamos trabalhando há quantos anos desde que compramos aquele terreno? Desde que compramos aquele terreno, nós estamos trabalhando para um propósito. Quantos anos? Quantos anos que compramos o terreno? Exato. Quantos anos? A gente podia pegar, podia falar igual Judas, né? Judas era ladrão, o cara só pensava em dinheiro. Quando a mulher colocou aquele perfume que a Maria quebrou o vaso e perfumou Jesus, era caríssimo. Pense num perfume caro, era caro, dava 1 ano de salário, de um salário bom de um trabalhador, 1 ano todo de salário. Judas conhecia de perfume e falou: podia ter pegado esse perfume vendido e dado aos pobres. O pobre era ele. É igual o presidente daqui, ele que é o pobre. Todo mundo está enriquecendo o cara. Para ele e para a Janja passearem. O importante e o Judas ladrão falou: podia ter pegado esse perfume e dado para os pobres, né? Deus falou: os pobres vocês têm sempre convosco, mas ela fez isso para o meu enterro. Queridos, às vezes a gente diz: mas para quê? Ela quebrou o vaso ali e jogou em Jesus. A gente comprou um terreno, vai construir uma escola que vai ser caríssima. Lá era, sei lá quantos milhões vai ser. Só de taxa, não sei o que lá. E depois vai pegar fogo, porque quando Jesus voltar, toca fogo. Mas é um propósito. Por isso que nós temos que ter o ouro, a prata, o bronze para um propósito. O que vai acontecer lá dentro da escola, Helena? Crianças vão ser curadas, salvas, libertas, além de estudar. Abençoadas. Então, quando Deus pede aquelas ofertas, é para um propósito. O livro de Êxodo fala de propósito. Então, eu tenho que sair dessa falta de propósito. E aí, libertos da prisão interior, das desculpas, do mundo, da morte, do desejo de voltar e de um monte de mais coisa que vocês já sabem. Então, que a gente já falou. Aí nós vamos ter que sair do fracasso. Eu quero afirmar para a igreja
E o livro de Êxodo não pode ser um livro de fracasso. Deus não tira o povo de Israel do Egito para ele fracassar lá no deserto. Não tira. Deus ficou furioso com o povo de Israel por causa da rebelião. Saída da rebelião é uma das saídas, muitas vezes. E Deus falou assim para Moisés, e testou o coração de Moisés: ô Moisés, esse povo é ruim demais, mano. Ó, eu vou matar todo mundo aqui, acabar com essa raça todinha. E aí eu vou fazer de vocês ter uma esposa, graças a Deus, e com a sua esposa, um filhinho aí, tá, eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés falou: não, Senhor. O que vão dizer do Senhor? Moisés falou com Deus: o que vão dizer do teu nome? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito para eles morrerem no deserto? Aí fracassou. E aí, porque o povo era ruim. O povo era ruim, reclamava de tudo, não agradecia por nada, não. Deus queria que eles saíssem da fé natural. Viram tantas coisas e ao mesmo tempo reclamavam tanto de Deus. Os 12 espias, muita coisa ruim que o povo fazia. E aí Deus fala: eu vou ter que sair, tirar esse povo do fracasso. Aí Deus falou o seguinte: vocês não vão entrar na terra prometida. Mas eles não fracassaram no deserto. Eu creio que muitos daquele povo se converteu no deserto. A Bíblia diz que o sapato nos pés deles não envelheceram. A roupa no corpo deles, não tinha loja para comprar roupa, não envelheceu. Fizeram o tabernáculo no deserto. E houve muito arrependimento depois daquele bezerro de ouro, daquelas coisas todas, do fracasso espiritual que eles tinham. Mas Deus falou uma coisa: os seus filhos entrarão. O que é ter sucesso? Isabel fala sobre isso. Ter sucesso é ter um sucessor. Se você não tem sucessor, você não tem sucesso. E quem são os nossos sucessores? Nossos filhos. Os nossos filhos. Se nós fracassarmos com os nossos filhos, nós fracassamos. Aí morre o casal de velhinho e ficam os filhos todos piores. Às vezes os filhos estão morrendo antes do casal de velhinhos, morrendo nas drogas, morrendo nas coisas erradas, sendo destruídos. Isso é fracasso. Mas o objetivo de Deus é que a gente seja vitorioso, que sejamos vitoriosos com os nossos filhos, vitoriosos com os nossos filhos. E aí Deus disse: vocês vão sair do fracasso. Toda essa geração aqui do deserto vai entrar na terra prometida. Deus está querendo isso, o livro de Êxodo trata disso. E aí, por fim, o capítulo 40 de Êxodo é o grande auge do livro. Fala da 10ª saída, que é a saída do vazio de Deus. O capítulo 40 termina falando sobre o tabernáculo entregue, tabernáculo pronto, para depois começar amanhã o livro de Levítico, que é de santificação, que o Carlito vai pregar amanhã. Ali já tem o tabernáculo feito. Isso significa que o Deus que libertou, que fez o povo sair naquelas 9 saídas, é o povo que é o Deus que é presente. Um Deus presente não pode ser um Deus que a gente não sente a manifestação dele. O crente que diz: me sinto tão sozinho, me sinto tão sozinha. Eu sei de algumas esposas aqui que os maridos ainda não são crentes, e você pode: me sinto tão sozinho, não tenho ninguém para conversar. Meu marido não é o meu amigo. E você então se sente um vazio. Dostoiévski era um poeta russo, crente, se converteu, e num dos livros dele, Os Irmãos Karamazov, ele fala uma frase: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. O tabernáculo, que foi descrito com propriedade no livro de Êxodo, fala da presença de Deus. Deus disse: faça um tabernáculo para que eu habite no meio do povo. A presença de Deus é o clímax do livro de Êxodo. O povo tinha que saber que não eram os deuses do Egito que eles viram lá. O povo não tem deuses. O povo tem deuses que são demônios. Nós temos Deus. Deus que tem boca e fala, tem mãos e apalpa, tem pés e andam, tem ouvidos e escuta, tem olhos e vê. Esse é o nosso Deus. E então o capítulo 40 de Êxodo, que fala do tabernáculo pronto, fala da presença de Deus, a nuvem de Deus que fazia o povo se mover. A nuvem de Deus no tabernáculo que fazia o povo se mover de um lado para o outro até chegar na terra prometida. O Senhor libertando os pecados por meio do Cordeiro. E então os clímax
do livro de Êxodo é o capítulo 12 da Páscoa, que é Jesus, e o capítulo 40 da entrega do tabernáculo. Isso tudo fala de uma saída. Então eu quero dizer que o livro de Êxodo, que essa saída é o nosso livro. É o livro de crentes que não são mais conformados, começando com a sua própria prisão individual, com seus problemas pessoais, com as palavras que fala dando desculpas, com o mundo Aion, o sistema do mundo que a gente vive, com isso tudo que... Vai passando ali, os 10 pontos ali para eu lembrar aqui, por favor. Pronto, vamos lá. Obrigado. Esse Deus do livro de Êxodo fala nesses 40 capítulos, começando dessa prisão interior de Moisés. Se ele libertou Moisés, ele vai libertar cada um de nós aqui. Depois, as desculpas que ele deu a Deus, Deus não aceitou. Eu sou, Deus não existe, Deus é, né? Êxodo 3,14, eu sou, te enviou, não tem desculpa, eu estou contigo. Esse mesmo Deus trabalhou com a saída do mundo, representado pelo Egito. Depois essa fé natural, ele mostrou que ele é Deus. Queridos, Deus é Deus. Deus cura câncer, Deus cura osteoporose, Deus cura artrite, artrose. Deus usa médicos, como cirurgia que a Quitéria foi submetida há umas semanas atrás. Deus usa, são servos de Deus, Deus pode usá-los. Mas Deus também faz sem eles também. Só dorme doente e acorda sarado. Então a nossa fé não pode ser natural. E a Viviane orava pelo marido até que dormiu de um jeito e acordou do outro. Isso é o poder de Deus. E Deus fala, porque sem eu saber, mas Deus falando, eu entrei na igreja, lá na garagem do Daniel, fui entrando, eu lembro desse dia. E Deus falou ao meu ouvido, fala para ela, foi Deus. Só essa frase. Porque Deus fala. E ela estava, naquele dia, aqueles pensamentos, será que meu marido não vai cair de volta? Não vai tal. E aí eu chego, bato no ombro dela, não sei fazer nem um estardalhaço, só falei essa frase, foi Deus. Fique tranquila que foi Deus que fez. Ele nos tira dessa fé natural e nos coloca em um sobrenatural. É hora de a gente entender isso. Esse Deus nos faz sair da morte, porque Êxodo capítulo 12 é um dos 2 clímax de Êxodo, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus, a Santa Ceia. E essa morte é a morte que o povo estava, morte espiritual, morte física, escravidão. Ele nos tira. E esse Deus também vai matando o velho homem lá dentro, aqueles desejos de voltar para o mundo, de pecar de novo. Eu não sei para que não tem graça isso. Que graça tem voltar para o mundo? Que graça tem uma criança criada no caminho do Senhor chegar, eu nunca experimentei o mundo, eu vou experimentar para ver se é bom. Não presta. O mundo só tem coisa ruim, morte, roubo, coisa ruim. Ele tira esse desejo de voltar para o mundo. Ele nos tira da rebelião. Vamos amar a palavra de Deus, amém, crianças? Se ela diz sim, sim, não é não, e pronto. Não vamos ser mais rebeldes. A saída do povo é a saída da falta de propósito. Deus vai colocar dinheiro na mão. Deus não vai colocar ouro, prata, bronze na mão de quem não gosta de semear. Não vai. Porque você perdeu o propósito. Você pode ter seu carro, sua casa. Você pode ter, não tem problema. Você pode ser até milionário, como Jó era. Mas viva para Deus, não perca o propósito. Amém? Viva. Ah, Deus, se eu fizer de mim um milionário, eu vou ser o maior ofertante aqui que essa escola já viu. Porque depois que construir a escola, nós temos que pagar os melhores salários para os professores e para todo mundo que trabalha lá, entendeu? E não é da prefeitura o dinheiro que vai sair, nem do governo. Porque quem paga manda. Nós não vamos deixar eles mandarem. Nós não queremos dinheiro dele, o dinheiro está no seu bolso. O dinheiro está no bolso dos crentes, amém? Vai sair dinheiro do seu bolso, e você não vai querer mandar, porque quem dá o dinheiro é Deus, e os nossos professores vão falar de Jesus nessa escola. Vai ter professor descrente lá não, e não vem com essa aqui, não vai ter. Nós vamos esvaziar Maria e... Vou falar todo o nome não, senão vai que... Vamos esvaziar Maria e encher de Jesus. O propósito, que é para isso que a gente tem. Então Deus quer fazer de você um milionário para ser um missionário, amém? Amém? E aí você sai dessa falta de propósito para você ter propósito. Sai do fracasso, ora pelos seus filhos, profetiza neles, porque foram os filhos que entraram, e no final a gente sai do vazio de Deus e o tabernáculo de Deus com os homens.
O capítulo 40 fala desse tabernáculo. Esse é o livro de Êxodo. Falei rapidinho do livro de Êxodo, né? Nem demorei tanto. Rapidinho. Rapidinho do livro de Êxodo. Eu não sabia que ia pregar sobre Êxodo, então eu vou ter que dar um jeito, né? Espírito Santo é o nosso professor, amém? Vamos aplaudir o Senhor por sua palavra. Tem alguma canção específica que combina com essa mensagem? Tem alguma canção que combina com essa mensagem, lá, mano? Pensa aí, mano. Você já está velho de igreja, também uns 50 anos de igreja, brincadeira. Olha o sobrenatural de Deus aí. O Lauan não sabia tocar, hoje é um músico de excelência na igreja, né? Foi Daniel que deu os primeiros ensinos? Viu? Aí Daniel não toca, o aluno melhor do que o mestre. Canta, tá vendo? Alguém lembra de alguma canção que fala de libertação, de saída, que a gente adora o Senhor, que toda a igreja conhece? Só se for do Egito escravo fui, né? Do Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Do Egito escravo fui, no vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim, Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim, Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim os libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Em pé agora. Agora que livre estou, sim, sim, ó sim, Agora que livre estou do vil faraó. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Lá, 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 lá. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória e aleluia. Glória e aleluia a ti, Senhor. Glória, glória e aleluia. Glória e aleluia a ti, Senhor. Atravessar. Deu a ele para marchar. Para a esquerda. Volte atrás. Para frente eu vou marchar. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Poderoso aconteceu, todo mundo viu. O mar vermelho se abriu, abriu, febril, se abriu, abriu. Abriu, o mar vermelho se abriu. Agora, crianças. Vermelho atravessar. Mas se fechou. Fechou, o mar vermelho se fechou. Fechou. Fechou, o mar vermelho se fechou. Fechou, abriu, fechou, abriu.